O que pode ser feito para garantir a efetividade da recuperação do seu crédito antes de iniciar a execução? Essa é uma pergunta que aparece com muita frequência. Eu falo algumas vezes em vídeos anteriores que não adianta o advogado iniciar o seu trabalho após o ajuizamento da ação. Quando você inicia a execução, inicia o cumprimento de sentença, se nada foi feito até o momento, provavelmente você já perdeu algumas oportunidades de garantir ou pelo menos de aumentar a potencialidade de sucesso do seu processo de execução. E como eu falo isso, algumas pessoas perguntaram, mas o que pode ser feito? Então, respondendo a essas dúvidas e trazendo aqui algumas dicas para que você possa fazer no seu processo, no seu caso, para garantir a maior efetividade. Então vamos lá. Eu queria separar essa discussão em 3 momentos. O primeiro momento deles é aquele que ocorre antes, inclusive, da contratação ou durante a contratação. Os advogados mais experientes sabem bem que a melhor forma de garantir sucesso é com aquela advocacia preventiva, preparando o processo para eventuais problemas futuros. Então, no momento da contratação, quando as partes estão naquela euforia de relação jurídica firmada, o advogado tem que ter a frieza de orientar o seu cliente a preparar algumas medidas que venham a evitar problemas no futuro, em caso de inadimplemento, quando essa relação pode já não ser tão cortês. Então, 2 coisas são muito importantes. A primeira delas é garantir, prever naquele contrato uma garantia. Então, você colocar ali uma garantia, eu sempre prefiro a garantia real. Então, você bota ali um bem móvel ou um bem imóvel como garantia daquele contrato para um eventual inadimplemento. Você está respaldado, tem que ser uma garantia que seja não só suficiente, que cubra todo o valor da dívida, mas que seja também eficaz. Você não vai pedir uma hipoteca de um bem já hipotecado antes, que você pode ter ali uma desvantagem. Ah, professor, mas não tem nenhum bem. Pode ter um fiador? Fiador também é uma ótima solução. Lógico que a gente sabe que a fiança tem os seus problemas. Você traz uma outra pessoa com uma outra realidade patrimonial para responder por aquela obrigação, mas se aquele fiador igualmente não tiver bens, isso não vai lhe resolver muito do problema. Então, o ideal é que você aceite um fiador em dívidas de valor menor, ou então que você tenha nesse fiador algum imóvel, porque aí nesse caso o imóvel dele pode inclusive ser atingido, aquele imóvel que é bem de família. O primeiro ponto é esse. O segundo ponto é garantir a documentação daquele contrato, daquele negócio firmado dentro de uma das hipóteses de título executivo extrajudicial, para evitar que você tenha que passar pela fase de conhecimento. Então você conhece bem o nosso sistema. Ele é bem farto de hipóteses de títulos extrajudiciais, então pontue um daqueles títulos que lhe traga efetiva segurança para dispensar já a fase de conhecimento e economizar aí, quem sabe até alguns anos de trabalho para o seu cliente. Um outro ponto é a celebração de alguns negócios processuais. Você pode aproveitar aquele contrato para fazer negócios processuais básicos, não é? Como, por exemplo, uma eleição de foro. Mas existem outros negócios processuais, como, por exemplo, flexibilizações, muitas delas já admitidas amplamente pela doutrina, embora ainda margem de alguma discussão, mas você pode flexibilizar impenhorabilidades. Por exemplo, prever a possibilidade de penhora de um percentual do salário daquele executado, que lhe daria ali uma margem maior de satisfação. Então, trabalhar nesse primeiro momento é fundamental. O segundo momento já é preparando a execução. Nessa preparação da execução, uma dica importante que eu dou é procurar identificar bem o endereço do seu executado, e o CPF ou CNPJ do seu executado nunca foi tão importante em outro momento da história do processo como é agora, porque a partir do CPF ou do CNPJ você vai conseguir fazer pesquisas de bens desse executado, mas saber onde o executado está, para não ter demora na citação ou na intimação desse executado. E conhecer bem o CNPJ, o CPF, para fazer essas pesquisas é um ponto fundamental.
Uma outra questão que pouca gente lembra é que eu posso ter tutela provisória, normalmente de caráter cautelar, dentro do processo de execução ou do cumprimento de sentença. E para que você saiba preparar essa tutela provisória, você tem que apresentar o requisito, não é? Principalmente o perículo in mora. Então você tem que entender quais são os riscos, quais são os indícios de que aquele executado está se desfazendo do patrimônio. E aí você já pode, ninguém conhece melhor aquele executado do que você, que tem uma relação, que está ali, muitas vezes, no momento que antecede a ação, naquela busca, na cobrança daquele crédito de forma extrajudicial. Então, esse é o momento de você procurar alguns sinais que aquele executado está dando, que está dilapidando patrimônio, ocultando patrimônio. Pode ser o fundamento que o juiz precise para deferir a sua medida cautelar, um sequestro de bens, uma indisponibilidade de bens, alguma coisa do tipo, tá bom? Aí vem as dicas agora mais práticas, que antes, sempre que o título admitir protesto, proteste. O protesto extrajudicial, antes mesmo da ação, ele vai ajudar você a ter um cenário, talvez, de solução antes mesmo do início do processo. Então isso já pode resolver todos os seus problemas, evitando a judicialização, que eu acho que é a primeira medida que temos que ter. Aí, dito isso, vamos preparar agora talvez o que seja o ponto fundamental, que é fazer uma pesquisa patrimonial do devedor. Eu sei que é o juiz quem tem acesso às principais ferramentas de consulta patrimonial, o Sisbajude, o Infojude, o Renajude, mas você também pode fazer isso e entrar na execução com algum cenário um pouco melhor, mais bem desenhado para a execução do que simplesmente peticionar. Então vem aí algumas dicas. Primeiro, você pode fazer busca de veículos no Detran, já indicar para o juiz alguns bens daquele executado, bens automóveis, né, daquele executado. Então você pode fazer um requerimento administrativo Detran para saber se tem bens em nome daquele devedor. Você pode requerer nos cartórios de registro de imóvel daquela região, saber se aquele executado possui imóveis, e aí você já indica aquele imóvel, já indica aquele automóvel para a penhora de bens, como está previsto no CPC. Você pode fazer busca no portal da transparência. Isso é uma pesquisa que poucas pessoas lembram, mas principalmente quando você está executando uma pessoa jurídica que participa de licitações, você pode identificar um crédito a ser recebido por aquela empresa, e lembre-se que a gente pode penhorar crédito. Da mesma forma, fazer pesquisa nos sites dos tribunais. Aí você descobre que aquele seu executado é exequente em uma outra ação, é credor em uma outra ação. E aí você pode fazer uma penhora no rosto dos autos para que aquele crédito seja, no momento oportuno, dirigido a você. Então, olha como pesquisa você já consegue indicar. Você pode procurar. Esse site é muito importante, se você não viu ainda, vale a pena a pesquisa, que é o redesim.gov.br, onde você pode fazer pesquisa pelo CNPJ, ou pelo nome social, ou pelo CPF, e você descobre se uma pessoa é sócia de uma empresa, ou a partir da empresa, quem são os sócios. Isso é importante por vários motivos, porque você pode aí ter um indicativo para penhora de cota social, penhora de empresa, que eu sei que é bem excepcional, mas pode ser o seu caso, ou então para você ter um primeiro direcionamento para uma eventual desconsideração da personalidade jurídica, preenchidos os requisitos legais que a gente bem sabe. No caso de você estar tratando com um título judicial, portanto um cumprimento de sentença, tem duas questões importantes que eu quero lembrar vocês. Uma delas, que não vai dar para detalhar aqui, mas que depois a gente vai estudar com calma, é a hipoteca judiciária, que é um efeito da sentença que vai lhe permitir fazer essa hipoteca judiciária para um crédito futuro. Vamos dar aqui uma olhada no artigo. Então está aí na tela para vocês o 495, eu não vou botar os parágrafos, tem 5 parágrafos, mas aí você já percebe que a decisão que reconhece uma prestação tem esse efeito de ser título constitutivo da hipoteca judiciária. Além disso, pessoal,
você tem que lembrar no cumprimento de sentença que, diferente do processo de execução, em que o fiador possui legitimidade, pode ser demandado sozinho, no cumprimento de sentença, para que eu possa demandar o fiador, ele tem que ter participado da fase de conhecimento para resguardar ali a possibilidade de contraditório de ampla defesa. Então, está aí também mais uma vez com vocês os dispositivos comparados, não é? O 513, parágrafo 5º, que vale para o cumprimento de sentença, e o artigo 779, inciso 4º, que vale para o fiador no título judicial. Situações diferentes, portanto. Por fim, pessoal, eu acho que vale a gente dar uma passada por cima, né, ali nas redes sociais daquele seu executado. Você pode perceber algum indicativo patrimonial, você às vezes, mesmo para essa pesquisa extrajudicial, pré-execução, você não sabe por onde começar, dá uma olhada ali nas redes sociais, você começa a identificar, né? Tem uma atividade quase que investigativa mesmo, de olhar qual é o veículo que aquele cara usa, onde é que ele está residindo, para que você possa já procurar o registro daquele imóvel, o registro daquele automóvel. Você tem sinais de patrimônio que podem lhe ajudar. Então parece ali uma ação meio fora dos padrões, não está escrita no código, mas isso é fundamental. Aquela regra que indica que você pode, como exequente, indicar bens à penhora, facilita muito, trilha ali um caminho, o que não quer dizer que você não vá dar preferência para o bem primário a ser expropriado, que é o dinheiro. Então não esqueça de requerer na sua petição inicial a utilização, a penhora de valores em depósito ou aplicação financeira. Mas, na falta deles, você já vai ter ali um rol de situações. Aí você pode dizer, mas professor, eu estava pensando em adotar uma postura um pouco mais autocompositiva. Isso não é incompatível com o que eu estou colocando aqui. Se você chega para uma audiência de conciliação ou de mediação, mesmo numa demanda executória, você tem que ter uma margem, um poder de barganha, senão você não consegue negociar, né? Você tem um título extrajudicial, já é um grande ponto, mas aquele executado, se ele imagina que vai conseguir ocultar o patrimônio, se evadir daquela execução, ele não vai ter uma pretensão de executar. Na hora que ele vê que a sua petição já indica bens à penhora, já pediu protesto, já teve o protesto, pediu tutela provisória, ele vai pensar, poxa, será que vale a pena insistir na briga com esse devedor ou é melhor pagar no prazo e ter aquele benefício dos honorários advocatícios reduzidos? Então isso tudo está num contexto de efetividade do seu processo. Então fica a dica, é realmente muito importante, tem muita coisa a ser feita antes de iniciar o processo de execução, seja no título judicial, seja no extrajudicial. Grande abraço, pessoal, em breve a gente vem aqui com outras dicas práticas aí para a sua vida profissional. Bons estudos!